No mês que se passou, nós focalizamos a generosidade como uma marca, uma característica daquele que segue, daquela que segue ao Senhor Jesus. E hoje, iniciando uma nova temática, nós vamos falar sobre obediência. No culto da manhã, o Isaías já teve a oportunidade de explorar um pouco sobre esse tema, usando o texto de Lucas, quando Jesus confrontou os seus ouvintes. Porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando. Esse foi o versículo que deu base à meditação hoje no culto da manhã. E hoje à noite nós queremos ainda conversar alguns princípios básicos sobre obediência, antes de entrarmos propriamente em alguns detalhes, porque nós vamos abordar nessa série a obediência na igreja, a obediência na família, a obediência nos nossos relacionamentos, enfim, várias dimensões e aspectos da obediência, do que significa seguir o Senhor Jesus Cristo, implicações do discipulado, seguir a Jesus. E hoje, a partir do texto de Gênesis capítulo 3, versículos 1 a 3, ali está a gênese da nossa dificuldade em obedecer. E ali está o princípio, esta grande confusão que a humanidade se meteu. E a partir daquele episódio, a luta que nós temos para aprender a obediência e praticar a obediência. Esse texto descreve a queda, o pecado, o primeiro pecado, chamado pecado original. Original, porque estava no início de toda essa história que marca a humanidade. Do capítulo 3, versículos 1 a 3, nós lemos: a serpente mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se-lhe então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz do jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizestes? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, rocha minha e libertador meu. Sempre quando você compra um produto, o manual vem junto com o produto: siga as instruções.
Leia antes de instalar. Eu, principalmente, não tenho muita paciência para ler manuais. E a gente vai direto. Eu creio que quem é que não já pagou um mico? Existe um teste, eu ia trazer hoje à noite, mas eu achei que ia demorar muito. É uma dinâmica, eu creio que muitos irmãos já viram aquela dinâmica. Você distribui uma folha de papel e tem pelo menos 20 orientações. Primeira orientação diz: escreva seu nome. Segunda orientação: faça um círculo no canto direito, da folha de papel. Terceira orientação: leia atentamente todas as instruções e depois responda. Só que ninguém faz isso. Você começa a responder a pergunta 4, a 5, e você levanta e grita e soma e dá uma voltinha e diz qualquer coisa, e você passa um vexame danado, porque a última instrução é: apenas obedeça a primeira e a segunda instrução, mais nada, ignore as demais. Já viram isso? Esse teste? Muita gente já fez e já caiu nessa pegadinha. Na verdade, esta é uma dinâmica que mostra que nós temos muita dificuldade de seguir as instruções, e que nós vamos fazendo conforme nós achamos adequado e conveniente, e que nós procuramos obedecer o nosso instinto, a nossa intuição, a nossa experiência, e assim vamos, e não observamos e não atentamos muito para as instruções. Principalmente às vezes um sinal de trânsito que está lá verde, amarelo quer dizer acelere, vermelho, a sugestão é que pare. Aliás, um americano veio ao Brasil, nós estávamos conversando, ele disse: olha, aqui para vocês, vermelho é apenas uma sugestão, né? Falei: de fato, conforme a hora é apenas uma sugestão. Não é uma ordem clara, específica, exceto se você vê que tem uma câmera. Aí você diminui e realmente para. Mas quantas multas a gente já não levou porque a gente não observou a sinalização de trânsito? Quem aqui que nunca levou uma multa de trânsito por excesso de velocidade, por ultrapassar em lugar proibido, por estacionar só por um segundo, só um minutinho, no lugar que não é permitido, ou nas vagas especiais? Para que servem as regras? Na verdade, a nossa vida é repleta de regras. Desde que você nasce, você está rodeado por regras. Não tem como. Nós nascemos, vivemos e crescemos rodeados pelas regras. Você tem horário de, quando é criança, horário de amamentar, horário para dormir. Pode ser mais ou menos flexíveis, mas tem horário. Tem horário. E muitos pais às vezes procuram imprimir um senso de disciplina nos filhos a partir disso. Há regras. Certas coisas que você pode comer, certas coisas que não devem comer, e assim por diante. Certas coisas que você pode brincar, certas coisas que você não pode brincar. São regras. Horário. E assim por diante. Na escola, você tem prazo para entregar trabalho. Eu estudei numa escola em que você recebia o programa e dizia que trabalho tal deveria ser entregue dia tal até às 5 da tarde. Se você chegasse 5:05, você perdeu o semestre. O professor simplesmente não recebia o teu trabalho. Nós vivemos cheios de regras no trabalho. Provavelmente a maioria que trabalha tem horário para chegar, horário para sair, tem horário para almoço. Você tem limites no seu trabalho. Você tem limites no condomínio onde você mora, onde você vive, no bairro.
Nós estamos rodeados de regras, de princípios, que visam facilitar a nossa vida e evitar que a nossa vida se transforme num caos. Vocês já viram cenas como essa, quando acaba a energia e os sinais de trânsito não funcionam mais? É cada um por si. É cada um por si, é um tentando passar no sinal, no cruzamento. E safe-se quem puder. A vida seria extremamente caótica se não existisse regras, regulamentos, princípios, aos quais você deve obedecer para que haja uma certa normalidade, uma certa ordem, uma ordem mínima que torne a convivência humana possível, apropriada e adequada. Isso é que nós chamamos de o princípio da verticalidade. Todos nós, de alguma maneira, somos filhos, porque estamos debaixo de alguma autoridade. Todos nós temos que nos submeter a alguém, ou uma circunstância, um regulamento, uma regra, um princípio. Isso, inevitavelmente, não há ninguém que não esteja debaixo desse princípio, ou que esteja exercendo esse princípio na responsabilidade de cuidar de pessoas que estejam debaixo do teu cuidado, sob a tua orientação, para que você oriente, discipline, instrua, encaminhe e faça seguir aquela orientação, porque pressupõe-se que a obediência a essas regras, a esses princípios, essa disciplina torna a vida humana menos caótica, mais aceitável, mais apropriada. Este é um princípio que rege a existência humana. E onde quer que a gente vá, onde quer que a gente ande, nós nos deparamos com esses princípios que conduzem, que pautam a nossa vida. Todavia, é claro que existem as distorções, os exageros. Um dos exageros mais evidentes é quando às vezes a regra se transforma no meio de escravizar as pessoas, de oprimir as pessoas. É um exagero. Quantas pessoas em nome da regra se tornam ditadoras, autoritárias, abusivas. São distorções que ocorrem. Foi por isso, de certa maneira, que C.S. Lewis, grande autor cristão irlandês, ele diz que a palavra mais detestada do nosso tempo e para o ser humano é a palavra interferência. Se existe uma palavra que o ser humano não gosta, que ele detesta, é a palavra interferência. Ou seja, o receio que alguém interfira na sua vida, altere a sua rotina, quebre a sua liberdade, impeça a sua expressão, bloqueie a sua criatividade, cerceie o seu andar, o seu se mover. E o ser humano tem uma aversão muito grande por esta palavra. E sem dúvida nenhuma esta palavra nos marca e nos faz ficar avessos a toda e qualquer regra, porque nós vemos as regras, as leis, os princípios como uma interferência na nossa vida. E nós desejamos viver em autonomia. Aspiramos, o ser humano foi criado para a liberdade, e existe algo que está dentro de nós que anseia por liberdade. É uma marca profunda no ser humano, o anseio pela liberdade, o desejo pela liberdade, o sonho pela liberdade. Frequentemente nós vemos aí os mecanismos de consumo tentando, olha, conquiste a sua liberdade financeira, sua autonomia. Compre um carro, compre uma moto, né, Isaías? E saia por aí andando, sem lenço, sem documento, sem rumo, sem direção. Sensação de liberdade. Sonho de muita gente. Viver desfrutando. E nós olhamos como heróis aquelas pessoas que fizeram isto.
E há alguns exemplos de sujeito que saiu pedalando de bicicleta, outro saiu de moto, outro saiu navegando pelos 7 mares. E recentemente estava lendo a história de um cidadão que ele trabalha 6 meses. Ajunta dinheiro, não sei o que ele faz, para juntar dinheiro em 6 meses, para poder viajar outros 6 meses. Deve ser uma profissão muito rentável. Para em 6 meses você juntar dinheiro para poder viajar 6 meses. Isto é visto como sinônimo de liberdade, de autonomia. O sonho do ser humano, preservar, conservar a sua autonomia, a sua liberdade. E nós ouvimos constantemente, no nosso meio, de uma forma dissimulada, de uma forma indireta, dizendo: você é o responsável pela tua felicidade. Então tome as decisões que você acha que podem te fazer feliz. Viva hoje. É a aplicação do velho ditado latino, carpe diem. Aproveita o dia de hoje. Viva o dia de hoje. Viva intensamente o presente, porque amanhã você não sabe, não está a teu alcance. Você não sabe se terá as mesmas oportunidades. Você não sabe se terá as mesmas possibilidades, as mesmas chances. Então aproveita o dia de hoje. Essa é uma mensagem muito forte do nosso tempo, é uma característica do nosso tempo. E exatamente porque isto está impregnado na alma do ser humano e de um modo muito especial no nosso tempo, na nossa cultura. Tudo aquilo que procura restringir a sua felicidade pessoal é visto com desconfiança, é rechaçado de princípio, é rejeitado, é visto como uma imposição indevida. E Deus entra nessa história porque Deus é visto como um tirano cruel, porque Deus está constantemente cerceando a liberdade humana. Essas restrições que nós encontramos são fruto da religião, e a religião é algo que vem de Deus, é assim entendido. Então rejeita-se a religião, rejeita-se a fé cristã, a fé bíblica, porque ela está na gênese desse tipo de restrição, que é o reflexo de um Deus tirano, de um Deus cruel, um Deus que está constantemente te vigiando. Aquela imagem que vocês já viram, principalmente no quadro dos 2 caminhos, né? Quem é que já não viu aquela imagem? Lá em cima dos 2 caminhos, lá tem dentro de um triângulo, um olho que tudo vê, que tudo observa, e pronto para vigiar e punir, para restringir. E a sensação que as pessoas têm, que você exercitar a fé, servir a Deus, pertencer a uma igreja, é você se impor uma série de restrições, é você aceitar uma série de regras autoritárias, abusivas, pesadas, difíceis. Porque o Deus que estava de trás dessas regras, o Deus que criou todas as coisas, é um Deus tirano, um Deus cruel, um Deus autoritário. Agora, sem dúvida nenhuma, não só no texto, mas em toda a história da humanidade, aqui a grande distorção é o questionamento da palavra de Deus que permite esse tipo de conclusão que nós mencionamos. Quando a serpente dirige-se a Eva, diz: é assim que Deus disse, não comereis. A ênfase no negativo, não comereis. Eva, a mulher, ainda entendendo, disse: não, não é isto, não é bem isto. Ele disse: não comereis daquela, mas do resto a gente pode comer. Ela corrige a interpretação que questiona a palavra, mas no processo acaba cedendo, porque a serpente usa alguns argumentos que foram sedutores e continuam sendo sedutores a todos nós. Agora a pergunta é: por que nós precisamos obedecer? Será que a gente não podia viver sem precisar obedecer regras, princípios na nossa relação com Deus?
Por que a gente precisa obedecer? Se Deus é um Deus de amor, de bondade, misericórdia, será que Ele não nos entende dos nossos reclamos, dos nossos intentos, dos nossos desejos, das nossas aspirações? Será que Deus não nos entende e não nos acolhe? Por que Deus precisa que nós o obedeçamos? A primeira razão é porque a obediência é uma forma de glorificar a Deus como tal. Quando nós obedecemos, nós estamos dando a Deus o lugar que lhe é devido como Criador. Estamos reconhecendo a sua primazia, a sua prioridade, a sua superioridade como Criador. Quando nós obedecemos, esta é uma forma de dizer que Ele é de fato Senhor e como tal, Ele pode dirigir. Ele pode orientar, Ele pode restringir, Ele pode proibir, Ele pode cercear, Ele pode orientar a nossa vida. Porque Ele é Senhor. Na obediência é uma forma de reconhecer e de glorificar a Deus como Criador, e nós nos colocarmos na nossa posição como criatura, porque foi exatamente esta a gênese do primeiro pecado. Quando a serpente disse: não, Deus impediu vocês de usufruírem desta árvore, porque se vocês comerem, vocês vão ser igual a Deus. Vocês são só criaturas hoje, não conhecem tudo, mas quando vocês provarem, vocês vão saber todas as coisas, discernir o bem e o mal, ter um entendimento que hoje vocês não têm. Hoje vocês estão limitados, mas se vocês comer, vocês vão ter uma experiência profunda, intensa, rica, vasta, que vai ampliar os horizontes de vocês, e vocês vão crescer, e vocês vão ser mais do que meras criaturas que foram colocadas aqui para cultivar e guardar esse jardim. Veja como esta insinuação maligna instilou, despertou no coração humano o desejo de ser mais do que ele era, dele atingir uma posição além daquilo para o qual Deus o havia criado. Mas na obediência é uma forma de reconhecer que Deus tem o direito e que Ele é Senhor como Criador. Mas há uma segunda razão por que nós precisamos aprender a obedecer a Deus, é que na obediência nós somos protegidos. Quando você obedece a sinalização de trânsito, você diminui consideravelmente a possibilidade de sofrer um acidente, porque você se protege dentro daquilo que é considerado o seguro, o adequado, o apropriado para o trânsito naquela circunstância. Quando você se coloca dentro de um processo de obediência, você está se protegendo. É como um helicóptero. Os irmãos sabem que o que faz o helicóptero voar é aquela hélice superior. Mas o que dá estabilidade para o helicóptero, para que ele não entre em parafuso, é aquela hélice na cauda. É aquela hélice que o mantém na direção, naquele rumo, e que impede que ele entre em parafuso. A obediência funciona assim. Porque quando nós obedecemos aos nossos reclamos, aos nossos desejos, às nossas paixões, aos nossos instintos, quando nós cedemos apenas às nossas inclinações, aos nossos sonhos, quando nós só enxergamos a nós mesmos no horizonte da vida, nós entramos num processo autodestrutivo. Inevitavelmente nós começamos a machucar pessoas ao nosso redor, e começamos a nos ferir e a nos autodestruir. Na obediência nós somos protegidos de um processo de autodestruição. E a outra razão é porque a verdadeira liberdade está na relação da obediência ao Pai. De uma maneira confusa, as pessoas dizem que liberdade é você poder fazer o que você quer fazer.
Mas na compreensão bíblica, nossa relação com Deus, a liberdade está quando nós nos colocamos em obediência ao Senhor e aprendemos a observar os seus princípios e os seus mandamentos. Mas há uma outra razão por que nós necessitamos obedecer, é porque nem você, nem eu, nem ninguém sabe todas as coisas. Nós não sabemos tudo. Nós não podemos tudo. Nós não temos todas as respostas. Você não sabe tudo, você precisa de orientação, eu preciso de orientação. Nós precisamos ser orientados, nós precisamos ser guiados, nós precisamos ser instruídos, nós precisamos ser advertidos, nós precisamos que alguém nos ajude, nos oriente, que alguém nos instrua. Algum tempo atrás eu perguntei para um pastor que estava vivendo um problema muito sério na sua vida, e ainda está. E eu perguntei: quem é a pessoa que lhe orienta? Quem é a pessoa que lhe aconselha? Quem é o teu melhor amigo que, olhando no teu olho, diz o que você está errado, te corrige, e você não tem receio de receber essa orientação, porque ele não está interessado em puxar teu tapete? Quem é? Ele parou, pensou um pouco e disse: existe isso? E meu coração ficou muito triste de ver aquele que devia ser um líder, ter aprendido que nós não sabemos tudo, não podemos tudo, não temos todas as respostas, não temos toda a sabedoria necessária, não temos todo o discernimento. Por isso precisamos de obedecer e precisamos nos submeter a princípios que Deus coloca e de pessoas que Deus coloca no nosso caminho para ser instrumentos da sua obediência. Mas uma outra razão muito especial pela qual nós precisamos aprender a obedecer é porque a obediência é a expressão de fé. Quem tem fé, obedece. A fé se manifesta pela obediência. É uma contradição de termos se alguém diz eu creio, mas não obedece. Quem tem fé, obedece. Veja o exemplo de Abraão. Quando Deus chamou Abraão, lá na terra dos seus familiares, disse: Abraão, tem um grande projeto. Eu tenho um alvo. E eu quero que você seja meu parceiro na realização disto. E o projeto é muito grande, Abraão. O projeto visa abençoar todas as famílias da terra. Até as famílias de Sorocaba vão ser abençoadas, Abraão. Até o pessoal da Vila Mariana vai ser abençoado. Deus disse para Abraão. E Abraão: Senhor, o plano é bonito. O plano é extraordinário. O plano é fabuloso. E eu acredito que o Senhor pode fazer tudo isso. Eu não tenho a menor dúvida. Porém, eu prefiro ficar aqui. Eu prefiro permanecer aqui. Está tão bom aqui. Por que não pode ser aqui? Por que tem que ser lá? Não pode gerar um filho aqui, não? E esse filho vai depois para lá. Fica aqui. As famílias ajudam a cuidar, educar. Por que tem que ser lá? Estranho. Vai para uma terra que eu nem sei onde é, caminhar, largar os familiares aqui. Mas Abraão não fez isso. Talvez a Bíblia não descreve os dramas de Abraão para obedecer. Mas o final, ele obedeceu. Ele obedeceu. E por isso que a Bíblia chama que ele é o pai dos crentes, pai dos que têm fé. Porque houve outras circunstâncias cruéis e terríveis que ele foi desafiado a obedecer. E ele obedeceu. Porque fé
se expressa quando você obedece. Esta fé que você sabe que existe, sabe que é verdadeiro, faz sentido, reconhece que há fundamento, como muita gente faz, mas não o leva a se comprometer, não te coloca a caminho, não te faz andar em obediência. Isto não é fé. Pode ser qualquer outra religião, religiosidade, mas não é fé. Fé é algo que faz te obedecer. Por isso, o desafio da obediência é a forma de você demonstrar que você crê. É a forma de expressar a autenticidade, a veracidade, a pertinência da sua fé. E eu quero concluir, irmãos, que nós temos ainda outros domingos para continuar tratando e conversando sobre este assunto. Eu queria concluir dizendo aos irmãos, às irmãs, que seguir a Cristo é obedecê-lo. Seguir a Cristo é obedecer em tudo que Ele tem nos ensinado. E levar pessoas a obedecer e a praticar aquilo que Ele tem nos ensinado. Se a sua fé em Cristo não te leva a obedecer o que Cristo tem ensinado, se você rejeita obedecer, se você se recusa a trabalhar para ajudar pessoas a colocar em prática e transformar em ação aquilo que você tem aprendido de Jesus, você é um religioso, pode ser membro da igreja, mas não é discípulo de Cristo. Porque a fé nos leva a obedecer ao Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe e nos dê a graça e a alegria da obediência. Amém.